Sermonário Semana Jovem 2024. Sermão 7. Encare o medo em sua cidade. Hebreus 11, versículo 1. Introdução. Quando Franklin D. Roosevelt se tornou presidente dos Estados Unidos em 4 de março de 1933, o país estava um desastre devido à crise, e era preciso dar uma dose de esperança após mais de 3 anos de declínio. Naquele dia, Roosevelt fez um discurso que ainda é mencionado por uma frase que toca profundamente. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Com essas palavras, Roosevelt deixou claro que o inimigo número 1 não era uma economia instável, mas sim o medo. O medo, como disse o psicólogo cubano Mira I. Lopes, é um monstro que dá arrepios. O medo rouba seus pensamentos e pode sequestrar seus sonhos e sua força de vontade. Faz você esquecer o que sabe e perder de vista quem você é. Faz você se sentir fora de controle e que nunca será capaz de recuperá-lo. Faz você desconfiar de pessoas em quem deveria confiar sem hesitação. Isso o torna mais exigente em vez de ser humilde e prestativo. Faz você pensar que Deus é insignificante diante dos seus problemas e desafios. Faz você procurar nas pessoas o que você só pode encontrar em Jesus. Desenvolvimento. 1. Medo nas cidades. O medo nas cidades é um fenômeno complexo que afeta tanto jovens quanto adultos e pode estar relacionado a diversos fatores que contribuem para seu aumento. Aqui menciono alguns dos principais fatores. Crime e violência urbana. A percepção de insegurança devido ao crime e à violência nas cidades é um dos principais fatores que contribuem para o medo. Crimes como roubos, agressões e homicídios podem gerar medo na população, principalmente em áreas com altos índices de criminalidade. Problemas de transporte. A insegurança nos transportes públicos, como agressões ou assédio sexual em trens e ônibus, pode aumentar o medo nas cidades. Isso pode limitar a mobilidade das pessoas e afetar sua qualidade de vida. Pressão social e midiática. A constante difusão de notícias sobre incidentes violentos e crimes nos meios de comunicação social e nas redes sociais pode aumentar o medo na sociedade. A superexposição a histórias assustadoras pode contribuir para uma percepção distorcida da segurança na cidade. Desconfiança nas instituições. A falta de confiança nas instituições governamentais responsáveis pela manutenção da segurança e da ordem pública pode levar ao aumento do medo. A percepção de corrupção ou ineficiência pode minar a sensação de segurança na cidade. Dada a onda de medo que existe nas cidades, o que podemos fazer? 2. Superando o medo com fé. Embora a Bíblia não seja um manual de psicologia ou um tratado sobre o cérebro, ela aborda profundamente o tema do medo e é conhecida como o livro por excelência. Na verdade, a frase "não temas" aparece cerca de 365 vezes nas Escrituras, tornando-se a mensagem mais repetida em toda a Bíblia. Além disso, as palavras medo e temor são mencionadas mais de 200 vezes, enquanto temor aparece mais de 100 vezes. Pode ser surpreendente que um livro que narra as façanhas de pessoas do passado fale tanto sobre o medo, mas a Bíblia registra que mais de 200 de seus personagens o experimentaram. Então, existe solução para algo tão avassalador quanto o medo? Podemos superar nossos medos? É possível viver sem medo? Muitos têm buscado respostas com psicólogos e terapias, tentando mudar sua forma de pensar e agir de forma lógica. Outros recorrem à medicação, vendo o medo como uma espécie de doença. No entanto, com o tempo descobrem que, embora essas terapias e medicamentos possam ajudar, não são suficientes. Então, se não podemos eliminar ou ignorar nossos medos, podemos de alguma forma administrá-los? A resposta é um sim retumbante. Segundo a Bíblia, podemos enfrentar e superar o medo por meio da fé. Sim, querido jovem, a fé é o antídoto divino para eliminar todos os nossos medos. Mas o que é a fé? A Bíblia define a fé desta forma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Em outras palavras,
Fé é confiar em Deus. Além disso, a Bíblia nos diz mais tarde: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. É importante notar que não é qualquer tipo de fé que supera o medo. A fé que verdadeiramente vence o medo aceita primeiro a existência de Deus. Acreditar em Deus é o primeiro passo para viver uma vida vitoriosa. Quem acredita em Deus tem uma bússola que o guia nas dificuldades deste mundo. Por outro lado, para quem não acredita em Deus, este mundo pode parecer estranho, confuso e desanimador, e a vida se torna complicada e sem direção. Em segundo lugar, a fé que vence o mundo não só aceita a existência de Deus, mas também procura desenvolver um relacionamento especial com Ele. Não basta saber que Deus existe, é necessário conhecê-lo. O próprio Deus nos exorta em sua palavra a não nos orgulharmos de nossa sabedoria, poder ou riqueza, mas conhecê-lo e compreender que Ele age na terra com amor, justiça e retidão. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Antes de continuarmos, é importante notar que quando falamos em reconhecer a Deus, não queremos dizer compreendê-lo plenamente. Como seres humanos, não podemos compreender plenamente um ser infinito devido às nossas limitações mentais, problemas morais e limitações na revelação divina. Porém, quando falamos sobre conhecer a Deus, queremos dizer estabelecer um relacionamento com Ele, de tal forma que quem Ele é impacta quem nós somos. Terceiro e último, a fé que vence o mundo é aquela que nos leva a confiar plenamente em Deus. Alguém disse uma vez que fé é confiar que Deus fará por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. A essência da verdadeira fé envolve acreditar na palavra de Deus e confiar que Ele cumprirá suas promessas. Quando confiamos em Deus, nossa perspectiva de vida muda completamente. A confiança em Deus transforma tudo. Isso nos liberta dos efeitos negativos do passado e das emoções negativas. Ao confiar que tudo está nas mãos de nosso Criador, vivemos sem medo, sabendo que nada acontece sem seu consentimento. Conclusão: Harriet Tubman foi uma mulher incrível que viveu numa época em que a escravidão era um pesadelo nos Estados Unidos. Imagine estar preso sem liberdade, vivendo com medo constante. Harriet viveu isso desde criança, mas não desistiu. Desde muito jovem, Harriet experimentou a crueldade da escravidão, mas à medida que crescia também sua determinação de escapar e ajudar outros a fazê-lo. Seu segredo: uma fé poderosa em Deus que lhe deu coragem. Quando tinha 27 anos, Harriet tomou uma decisão corajosa. Ela escapou da plantação onde era escrava e se aventurou para o norte, seguindo as estrelas e confiando em sua intuição. Ao longo do caminho, ela enfrentou perigos como caçadores de escravos e cães de caça, mas sua fé em Deus nunca vacilou. Cada passo em direção à liberdade foi um ato de fé. Mas Harriet não parou depois de alcançar sua própria liberdade. Apesar do risco constante de ser capturada e devolvida à escravidão, ela voltou diversas vezes ao sul para ajudar outros escravos a escapar pela ferrovia subterrânea, uma rede secreta de rotas e refúgios seguros. Sua confiança em Deus cresceu ainda mais e ela acreditava firmemente que Deus a guiava e protegia em suas perigosas missões. Certa vez, enquanto liderava um grupo de escravos fugitivos no meio da noite, eles se depararam com um pôster mostrando seu próprio rosto em um anúncio de procurada. Em vez de desistir, Harriet orou a Deus e seguiu em frente, conduzindo todos à liberdade com segurança. Sua fé e coragem fizeram com que o medo não a impedisse. Harriet Tubman, apelidada de O Moisés de seu povo, ajudou mais de 300 escravos a alcançar a liberdade. Ela se tornou uma verdadeira heroína na luta contra a escravidão. Sua história mostra que a fé em Deus pode ajudá-lo a superar o medo e a fazer coisas extraordinárias. Hoje em dia, querido jovem, você pode enfrentar o medo em sua cidade devido à insegurança, pressão social e outros desafios. Porém, assim como Harriet Tubman, a fé e a determinação podem ser suas aliadas na superação desses medos. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube,
Se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.